Oi, tudo bem? Namastê. Entre tantas técnicas, tantos recursos, tantos instrumentos que nós podemos utilizar em nosso benefício, para a nossa cura, para esse processo, esse caminho de cura que nós buscamos, seja para o seu problema de ansiedade, de depressão, né, alguma questão psicológica, emocional, seja para os seus conflitos familiares, as dificuldades nos seus relacionamentos, alguma enfermidade mais séria, não importa. Os recursos que a gente oferece aqui são recursos naturais e aqui você vai curar o seu corpo de dentro para fora. Hoje nós vamos falar sobre o Reiki, que faz parte, entre tantas outras técnicas de imposição de mãos, de uma metodologia em que nós, de uma forma natural, podemos auxiliar a nós mesmos e ao próximo. Por que essa técnica de imposição de mãos é tão importante? Mesmo que você nunca tenha pensado sobre isso, que você esteja passando por uma síndrome do pânico, ou um processo de ansiedade generalizada, ou quem sabe a depressão, o transtorno obsessivo compulsivo, burnout, não importa, seja qual for o seu momento, você precisa entender que para que você possa alcançar um resultado benéfico, né, a seu favor, que você possa alcançar a cura, dentro do contexto da naturopatia, que para quem não sabe, a naturopatia é a ciência da saúde holística, que trata a gente de forma natural, com os recursos que a gente tem na natureza, lembrando que nós somos filhos de Gaia, filhos da Terra, né? E aí, então, o Reiki, ele é muito importante como recurso, como medicação, como remédio para quem sente algum transtorno psicológico, seja qual for. E por que ele é importante? Porque através do Reiki, ou qualquer outra metodologia de imposição de mãos, de transferência de energia, você vai trabalhar primeiro a si mesmo, tá? E eu vou explicar o porquê. Primeiro eu quero fazer uma introdução. Pode ser que você já seja reikiano, reikiana ou não, não importa, mas a imposição de mãos para doação de energia é um recurso utilizado desde tempos remotos, sendo muito conhecido nas práticas de medicinas orientais, tá? E o Reiki é originário do Japão, se popularizou no Ocidente, e mesmo que a maioria das pessoas aqui, eu considero que não conheçam o Reiki profundamente. Muitos que já fizeram algum nível do Reiki não praticam da forma correta ou deixaram de praticar. E aí, para quem não sabe, quem desenvolveu essa prática, essa metodologia do Reiki, que nós chamamos Reiki Usui, foi Mikao Usui. Ele nasceu em 15 de agosto de 1865 no Japão, né? E ele era budista, então ele trouxe essa metodologia baseada em tudo aquilo que ele já conhecia, né? Praticava, enfim. E no Japão, vamos aqui entender o seguinte: o caminho para a formação dos reikianos é um caminho muito longo. Eles entendem que o Reiki é um caminho para a vida toda. Uma pessoa, um japonês, um oriental, para sair do nível 1 para o nível 2, pode demorar até 2 décadas, né, até 20 anos. Porque, para eles, o significado desse aprendizado ele é muito profundo. Então, é diferente desse imediatismo que nós temos aqui no Ocidente como prática de vida diária, né? Até lá também, hoje em dia, a correria, né? a mudança cultural, de costumes, tem trazido para a gente esse desejo do imediatismo, né? De obtenção de resultados rápidos. E você precisa compreender que o Reiki, ele não tem como objetivo, assim como a gente trabalha objetivos aqui no Ocidente, né? Ao chegar lá no final, tá? Eu quero resultado. Não, o Reiki é um caminho. E essa é uma filosofia muito do Oriente, né? Do budismo, do taoísmo, e do yoga, né? O que importa é o caminho. O Reiki é um caminho, tá? Um caminho em que você vai trabalhar não somente ao outro, mas principalmente a si mesmo, né? Então, quando você vai
fazer uma doação energética, né, uma imposição de mãos, com o objetivo de transmitir, então, no caso, energia, né, para uma outra pessoa, você tem que estar bem. Né? Essa energia boa primeiro vai passar por você, inclusive. Tá? Lembrando que qualquer prática de imposição de mãos, de emissão de energia, ela tem como premissa que essa energia ela não parte de você. Você não está doando a sua energia, porque se você doar a sua energia, você vai ficar sem energia, vai te fazer mal, né? E não é essa a intenção. Então você vai ser um canal, um meio em que vai ser emitida essa energia que vem do universo, da natureza, você emite para outra pessoa. Então você é um canal, essa energia pura, curadora, ela passa por você primeiro, antes de chegar na pessoa. Então você é um canal de cura. E por isso que ela é um recurso muito, muito bom para quem sofre de qualquer tipo de transtorno psicológico, tá? Seja qual for. A gente sabe que tem ainda, até hoje, muito aquela coisa de iniciados, né? O esoterismo. O esoterismo, né? As práticas que demandavam iniciação e eram só para os iniciados, né? Que é o esoterismo com S, ele está sendo substituído pelo esoterismo com X, ou seja, é uma prática, o reiki, que precisa ser difundida. Então eu não estou fazendo julgamento de valor, que tem muita gente fazendo curso de reiki, nada disso. O problema é o imediatismo, a falta de compreensão da profundidade do reiki e como que nós devemos trabalhar com o reiki, para que realmente ele serve, né? Então ele serve, em primeiro lugar, para nós mesmos. E como é essa prática do reiki? Então vamos entender o que significa reiki. Para quem não conhece ainda, e para quem conhece, vamos fazer uma revisão, né? É sempre bom. Eu, por exemplo, sou a primeira a escutar, né, e relembrar tudo. Então, o reiki significa que é energia, e rei é fluindo energia, né? Então, fluindo. Então, reiki, fluindo energia. Tá? Esse é o significado do reiki. E essa energia que flui através das suas mãos, você transmite como um canal de energia, né? Com a sua intenção, essa energia vem, passa por você e você a doa. Então não é a sua energia, porque senão você fica descarregado de energia, você fica doente, tá? E para que você seja um filtro limpo, né? Para que você não contamine a outra pessoa, transmitindo além dessa energia pura, a sua própria energia, é que existe um aprendizado profundo, tá? Pensa o quanto é difícil você transmitir essa energia sem transmitir a sua própria energia, que muitas vezes está contaminada, por melhor das intenções que eu tenha. Então, existem alguns preceitos que a gente precisa compreender, assimilar, né? E precisa praticar, que são conceitos muito particulares das filosofias e medicinas orientais com as quais eu trabalho, né, que fazem parte do escopo da naturopatia, tá? E tudo bem, todos nós podemos praticar o reiki sem títulos meritórios, tá? Então, mestre em reiki, nada disso importa, tá? E sem aquela coisa de muita iniciação, aquele esoterismo com S, né, que é só para os iniciados. Mas com humildade e sem pressa. Então, acho que esses são dois itens fundamentais. Humildade e não ter aquela intenção de chegar logo ao resultado, o imediatismo, né, de alcançar algum resultado, ou de ouvir da pessoa, nossa, eu me curei com suas mãos, sabe, coisa do tipo. Então, a gente precisa trabalhar essa humildade e a falta de pressa. E aí eu vou lembrar que Jesus, esse grande mestre, né, o qual nós aqui, principalmente aqui no nosso país, nós somos muito devotos a ele, ele nos deixou as parábolas, e as parábolas, elas servem a todos, né? Não é nada esotérico, entende? Não precisa ser iniciado. As parábolas, elas servem para tantas religiões, para tantos níveis de despertar da consciência, né? Para tantas pessoas, independente da sua condição. E ela
nos diz algo, elas nos dizem algo de acordo com a nossa evolução. Então veja a capacidade desse espírito de luz, nosso Mestre Jesus, como ele foi capaz de deixar um guia que serve a todos, sem exceção, tá? Então o Reiki também pode ser utilizado para todos. Vamos lembrar também, né, que existem as egrégoras. O que são as egrégoras? Imagina a egrégora como um templo, um conglomerado energético, tá? Quando a gente fala de egrégora, a gente fala de energia. Essa energia aqui, que é uma energia que está presente em tudo, né, em toda a natureza, é uma energia que é conhecida como também energia vital, prana, chi, né, depende de onde nós estamos falando, ela é chamada de uma forma, mas é a mesma energia, tá? Então, uma energia presente na natureza, presente em tudo. Todo o grupo que se reúne com a mesma sintonia vibratória, seja alta ou baixa, não importa, ele forma uma egrégora, né? Forma uma massa de energia, né? Forma um templo, tá? Num espaço energético, né? Não é no espaço físico, num espaço energético. Então, a egrégora do catolicismo, a egrégora de Jesus, a egrégora do Reiki, a egrégora disso, a egrégora daquilo, né? Do budismo, a egrégora da naturopatia. Então, são grupos afins. A egrégora do Reiki, ela é muito forte, porque ela foi muito difundida, tem muitos praticantes, né? Então, essa afinidade vibratória e essa iniciação, digamos assim, ela faz com que essa egrégora seja muito forte, né? E aí nós podemos dizer que os símbolos do Reiki, porque o Reiki trabalha com símbolos, esses símbolos, eles são os kanjis, né? O que é o kanji? O kanji é aquela escrita bonita japonesa, né? Que tem aqueles desenhos que expressam uma frase. Então, os símbolos do Reiki são kanjis. E eles devem ser sintonizados, visualizados pelo praticante do Reiki. Mas qual é o objetivo? O objetivo, além de nos conectar a essa egrégora, é calar a nossa mente. Tá? Eles servem como um mantra, como uma mandala. Então, eles servem para calar a nossa mente, nos conectar com essa energia reikiana, com essa egrégora. E também ele tem uma ordem de imposição de mãos que ajuda, né, a gente não fazer bobagem, enfim, a gente está mais conectado, presentes no aqui e agora. Qual é a nossa capacidade de estarmos presentes, estarmos vazios de pensamentos, de sentimentos, de vontade de curar, inclusive, para que essa energia flua através de nós e com a mesma pureza que ela entrou, ela possa ser emitida para outra pessoa, né? Então, por isso que são utilizados esses símbolos, esses kanjis como mantras, né? Para ajudar a gente não interferir nessa energia tão pura que vai afetar, beneficiando-nos e também ao próximo. Temos também entender um pouquinho sobre o significado desses símbolos, né? Nesse momento, eu gostaria de passar isso para você, tá? Então, como é que isso vai te ajudar na sua ansiedade, na sua depressão? Uma das causas de um transtorno psicológico é exatamente a sua falta de conexão com as suas duas essências. Como eu já falei em outros vídeos, eu vou sempre repetir. Você precisa se conectar com a sua natureza humana, com o seu ser natural, como filho de Gaia, como filho da Terra, e se conectar, se reconectar com a sua espiritualidade, com o céu, com o divino, como sendo filho do céu, filho de Deus. Então, quando falta essa conexão, você fica perdido, e aí começa a adoecer. Tá? Essa técnica de Reiki, ela faz com que você volte a se conectar com as suas essências, espiritual e terrena, telúrica
e energética, espiritual, certo? Você precisa estar conectado com essas duas energias. Isso vai mudar o seu modo de pensar, de sentir, de agir. Isso vai mudar a sua vibração. Isso vai mudar, vai beneficiar você como um todo, tá? O Reiki, ele atua, né? Essa imposição de mãos, ela atua a nível físico, né? Porque nós temos magnetismo e aí você, através do calor, você doa energia das suas mãos. Através dos chakras, você está doando, né, a energia, o prana, o ki. Emocionalmente, você se conecta ao coração, né, ao chakra Nahata, então, que é o lugar da compaixão, do amor. Você sai da mente, né, e se conecta a essa energia compassiva, amorosa. O mental, o que acontece? Você cala a sua mente através dos símbolos, certo? Até a próxima. Namastê.